Quais são os benefícios da leitura e da meditação bíblica? Os benefícios da leitura e da meditação bíblica são exatamente esse alimento para a tua alma e também as orientações para o seu coração a partir da própria palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos trabalhando exatamente um tema extraordinário, escrito pelo pastor Jonas, que traz uma perspectiva sensacional para o nosso crescimento em Jesus. E hoje nós chegamos na lição de número 11, onde nós vamos aprender como ter uma vida vitoriosa. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Você pode me acompanhar também pelo Spotify, é só você procurar Janderson Nascimento. Na aula de hoje, neste trimestre, primeiro trimestre da CPAD, onde nós estamos abordando Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim, vamos estudar sobre esse assunto, como ter uma vida vitoriosa. Para tanto, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero muito que o Senhor confirme a palavra no seu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando sobre o tema Como ter uma vida vitoriosa. Essa lição vai cair no dia 17 de março. Nesse trimestre estamos trabalhando uma lição escrita pelo pastor Jonas José de Oliveira, que traz o tema Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim. E claro, para você iniciar bem a sua aula, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você, que a lição já aborda, está então em Salmo 119, versículo 11. Vale a pena você ler esse versículo introdutório junto com os teus alunos. Leia também a nossa leitura bíblica em classe, que vai se localizar então em Salmo 119, versículos 9 ao 16. Você pode estar lendo esses versículos compassadamente em sala de aula, compartilhando eles com os teus alunos. Não se esquece que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também, e postando esse material de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube. E toda quarta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos juvenis, onde nós postamos essas aulas para nossa edificação. Então, toda quarta, às 18, eu te espero por aqui. Na lição de número 11, escrita e comentada pelo pastor Jonas José de Oliveira e publicada pela editora CPAD, nós vamos aprender como ter uma vida vitoriosa. Mas é fundamental também nós pensarmos que a sociedade na qual nós estamos inseridos é uma sociedade que trabalha contra os valores que nós pregamos. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, faz questão de dizer de forma muito especial que nós estamos vivendo em uma sociedade que desvaloriza os valores concretos. Nesse sentido, ele até denomina essa sociedade como a modernidade líquida, descrevendo que as pessoas não se apegam mais aos valores estabelecidos. Além do que, nessa sociedade você vai perceber uma espécie de trabalho que desenvolve-se, então, para a desconstrução desses valores. E entre esses valores está exatamente a construção que nós temos da palavra de Deus, dessa visão bíblica. Nessa sociedade também há uma forte pregação contra os princípios judaico-cristãos. Essa sociedade a qual nós estamos inseridos, que é guiada pelo maligno, trabalha contra os princípios da palavra de Deus, contra a própria verdade que as escrituras nos ensinam e trabalha contra, especialmente, a nossa mensagem cristã. Então, na aula de hoje, nós vamos entender sobre a necessidade de ensinar os nossos alunos a valorizar as escrituras, a valorizar a palavra de Deus, a entender o que a Bíblia diz e também ter uma vida vitoriosa fundamentada na palavra. E que você em Cristo também possa crescer a partir desses princípios. E como primeiro ponto da nossa lição, nós vamos abordar sobre o princípio do temor a Deus. Como nós precisamos aprender sobre esse princípio também. E você que está chegando por aqui, se você pode, comenta aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega.
eu vou ter o prazer em te receber por aqui, para a glória de Deus. Como primeiro ponto da nossa lição, nós vamos aprender então sobre esse princípio do temor a Deus, mesmo nessa sociedade em qual nós estamos inseridos. É fundamental você observar uma passagem bíblica como dica de leitura para você. A passagem bíblica que eu quero apresentar se localiza agora em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que destaca que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o primeiro subtópico vai trabalhar especialmente sobre isso. O que é temer a Deus? Vamos explicar isso para você, a diferença de temor e ter medo de Deus. É fundamental que você tenha o temor. Temor fala de responsabilidade, de honra e de sabedoria diante do Senhor também. Pelas Escrituras, conforme a palavra de Deus, a explicação bíblica para o termo temor já traz essa ideia de reverenciar, de ter respeito ao Senhor. O temor é totalmente do medo. O medo já causa pavor nos corações. O medo já tira o seu sono. Já o temor, ele é totalmente diferente. Ele trabalha nessa ideia de responsabilidade, de consideração, de respeito, de honra. O temor é algo que você trabalha em amor diante de Deus. Então, pelas Escrituras, quando nós paramos para entender que o princípio da sabedoria parte do temor, esse temor é uma consideração que você tem no seu coração por mandamento bíblico, em responsabilidade de honrar a Deus mediante a sua Escritura. Mesmo nessa sociedade em que nós estamos inseridos, uma sociedade que trabalha uma distorção muito grande dos valores e valores que são concretos. Você vai perceber a desconstrução da família, você vai perceber também uma forte desconstrução educacional no nosso tempo também, uma desconstrução de princípios, de valorizar aquele que está acima de você, aquele que tem uma responsabilidade maior sobre liderança. Há uma falta de respeito com os nossos líderes também no nosso tempo, que isso é fruto dessa desconstrução desses valores. Tudo isso é causado a partir dessa composição que a sociedade está. Uma sociedade que valoriza a exposição do eu, a exposição do ego, a exposição da pessoa em si, sem filtrar nada. É fundamental que você observe que, pelas Escrituras, aquele que teme a Deus, em primeiro lugar, ele procura valorizar tudo que faz a partir do princípio da palavra de Deus. Se ele vai postar algo na internet, ele primeiro procura honrar a Deus e, de forma muito especial, ele olha para a sua postagem e vê se aquilo honra ao Senhor. Isso verdadeiramente é o temor. E a partir desse princípio, nós aprendemos pela palavra de Deus que o temor é um mandamento. Observe um texto bíblico que está em Levítico, capítulo 25, versículo 17. E avance já para o segundo subtópico, que destaca outro argumento. Homens e mulheres que temeram ao Senhor. Agora nós vamos observar na Bíblia alguns exemplos bíblicos de pessoas que temeram verdadeiramente ao Senhor e prosperaram, tiveram uma vida vitoriosa. Quando olhamos para as Escrituras, a própria lição, escrita pelo pastor Jonas, descreve então alguns exemplos bíblicos. Vamos então a esses exemplos. O primeiro que você vai encontrar é o exemplo de José. Também você vai encontrar o exemplo dentro das Escrituras do próprio Abraão. Depois nós vamos encontrar o exemplo de Samuel, de Neemias, de Esther e Isaías. No Novo Testamento você vai encontrar o exemplo do próprio João Batista e do próprio apóstolo Paulo. Nessa perspectiva bíblica, você vai perceber que essas pessoas, esses personagens bíblicos de vida real, se colocaram à disposição para temer a Deus, ou seja, honrar a Deus com aquilo que fazem. E dentro das Escrituras, você vai perceber que tanto eles como outros diversos se colocaram à disposição para honrar ao Senhor com tudo que realizam, como nós também precisamos aprender a honrar a Deus com aquilo que nós fazemos. Honrar a Deus com os nossos princípios, com aquilo que nós acreditamos, fundamentados então nas Escrituras. Tem muita gente que perdeu o temor a Deus. Continuam realizando pecados,
querem ter uma vida religiosa e, infelizmente, se afastam daquilo que é o sagrado, que é a santidade para o Senhor. Um detalhe que eu quero descrever para você. Quando nós olhamos para a perspectiva da santidade bíblica, nós percebemos que a santidade é algo muito precioso que Deus possui, além do seu amor. Quando ferimos a santidade de Deus com o pecado, a justiça de Deus ela entra em ação. E a justiça de Deus ela entra em ação contra as pessoas que agem em pecado. A justiça de Deus ela é implacável, mas a misericórdia de Deus então ela vem pavimentando o caminho pelo amor de Deus, e essa misericórdia então nos puxa para perto dessa presença quando nós nos arrependemos. Essas pessoas que citei aqui são pessoas que se arrependeram, que temeram a Deus, que procuraram honrar o Senhor a partir desse novo nascimento. Como você também pode honrar a Deus a partir do novo nascimento? Honrando a Jesus em seu coração. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê uma perspectiva extraordinária. A partir da perspectiva de Paulo, quando Paulo destaca o novo nascimento, a conversão, ensinando agora, a partir da ótica do discipulado, o fundamento de temer a Deus. E temer a Deus está entrelaçado nas minhas ações, naquilo que eu faço no meu dia a dia também. Por isso, essas pessoas garantiram uma vida vitoriosa e você também pode garantir para a sua vida em nome de Jesus. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar o temor a Deus, o princípio então da sabedoria. Conforme o pastor Jonas José de Oliveira, o escritor da lição, fundamentado agora em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele destaca que o princípio da sabedoria está nesse temor. Mas temer a Deus, como eu disse para você, é honrar a Deus, é respeitar e considerar. Mas agora você também pode acrescentar na tua lista a palavra obedecer. A partir da perspectiva de obediência, você entende então que quem teme obedece. Além de honrar, obedece a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13 tem essa fundamentação também. Então, pelas escrituras, aquele que obedece se desvia então do mal. Aquele que obedece procura então obedecer o chamado de Deus. Os personagens bíblicos, quando você observa esses personagens obedecendo esse chamado, você percebe então que eles obedecem incondicionalmente e obedecem então para a glória de Deus. Como nós também precisamos aprender a obedecer a Deus. Como jovens cristãos, a obediência ao chamado de Deus, ao serviço na igreja, na nossa comunidade, a palavra de Deus nesse mundo que está em constante mudança e distorção, ela é fundamental para destacar aquilo que nós vivemos. Essa obediência, então, demonstra que nós temos um compromisso com Cristo. E aí você pode perguntar: você tem vivido esse compromisso com Cristo junto com os teus alunos em sala de aula? Você tem amado o Senhor? Você tem se colocado à disposição para esse compromisso? Que Deus em Cristo também coloque isso na tua alma. Que o Senhor confirme também essa visão no teu coração deste compromisso, do serviço, do amor e obediência a Deus. Por isso, avançando para o segundo ponto, nós vamos tratar sobre o princípio da responsabilidade. Que princípio é esse que nós precisamos aprender? Se você conhece alguém e pode, indique essa aula para ele, para ela, poste aí na tua rede social também e nos ajude a alcançar vidas para a glória de Deus. Em segundo lugar, agora, como segundo ponto, nós vamos observar o princípio da nossa responsabilidade como pessoas cristãs nesse mundo que está em mudança, está em transformação e não tem princípios concretos. Um texto bíblico que eu quero destacar para você se localiza agora em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, que destaca exatamente essa cultivação de um propósito de vida em um compromisso de servir a Deus. Eu preciso cultivar isso no meu coração, você também. O primeiro subtópico agora destaca isso, cultivando uma vida de disciplina, disciplina cristã, de serviço, de cuidado e se colocar à disposição para adorar a Deus também.
Uma diferença bem interessante nessa sociedade do cansaço na qual nós também estamos inseridos é a responsabilidade com a disciplina de fazer as coisas, ou seja, de realizar projetos. Essa disciplina de fazer as coisas demonstra então essa perspectiva de nos colocar em um cuidado pessoal de alcançar metas. Por exemplo, você pode ter uma disciplina espiritual de ler as escrituras, colocar-se à disposição para ler o texto, tirar 1 hora por dia, 30 minutos. Hoje existem diversos aplicativos que vão te ajudar na leitura bíblica. Você pode ter isso no seu próprio celular, de Bíblias. Você tem recursos até mesmo no Spotify, onde você escuta a Bíblia de forma muito especial, versículo por versículo, que vai te ajudar também na sua leitura. Quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que os homens de Deus, mulheres de Deus, também eram disciplinados. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo, que tinha uma disciplina em tudo que fazia. Filipenses capítulo 3, versículo 13, vai dizer isso para a gente. Nós também precisamos entender que nós estamos lutando nesse período contra toda investida do maligno em todo o tempo, e nós precisamos nos colocar à disposição para servir. E na nossa disciplina entra também a prática da oração. Sem oração, você não consegue ter uma vida vitoriosa. E como nós precisamos também resgatar esses princípios que são concretos e caros para nós. Para nós cristãos pentecostais, nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E nos fundamentamos nela, e a partir dela, então, nós levamos essa mensagem para alcançar vidas. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre a responsabilidade e a coluna do caráter, ou do nosso caráter cristão aqui. Quanto mais cedo assumirmos então as nossas responsabilidades, sejam elas na área do estudo, na área do trabalho, o nosso caráter então passa a ser forjado, tá? E como a Bíblia fala dessa perspectiva do caráter forjado? Paulo orientando Timóteo, a lição traz essa perspectiva, ele traz diversas responsabilidades e orientações que Timóteo também deveria cumprir. Nós, como jovens e pessoas cristãs, precisamos entender então sobre as nossas responsabilidades em servir a Cristo. Observe o que Paulo diz. Paulo destaca sobre essa necessidade de lutar em uma batalha espiritual, 1 Timóteo 1,18. Também destaca sobre essa perspectiva da própria leitura piedosa da palavra, em 1 Timóteo 4,13. Ele fala sobre essa questão também de valorizar os dons espirituais, 1 Timóteo 4,14. E ele também destaca que Timóteo deveria cuidar de si mesmo e valorizar a doutrina em 1 Timóteo 4,16. Olha como as escrituras nos ensinam a moldar o nosso caráter obedecendo a Bíblia, obedecendo esses valores cristãos nessa sociedade em que nós estamos em constante mudança. Avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o princípio da obediência à palavra de Deus, que você também possa obedecer à palavra. E se eu estou te ajudando, não esquece de deixar o like aí, não. E é claro que eu quero agradecer você que sempre está por aqui, nos ajudando com isso, em nome de Jesus. Como terceiro e último ponto, nosso olhar agora passa a observar a palavra de Deus. Uma passagem que você pode estar lendo está em 1 Timóteo 4,16, que descreve esse cuidado com você mesmo e também com a doutrina, no caso do ensino bíblico, da leitura bíblica que a palavra de Deus nos oferece. Nós precisamos, então, avançar para o nosso primeiro subtópico, que destaca sobre essa perspectiva de ler e meditar a palavra de Deus. Para ter uma vida vitoriosa, é fundamental que você leia e medite sobre as Escrituras e também obedeça esses ensinamentos. Quando nós vamos para a palavra, você vai perceber que a leitura bíblica ela acaba abrindo a nossa mente para o entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais. Quando entendemos isso, compreendemos que o Espírito Santo então nos ajuda a entender o texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, também destaca isso. Ao longo do texto sagrado, nós aprendemos então princípios para a nossa caminhada cristã. Como nós também precisamos aprender esses princípios.
Porque esses princípios nos guiam, esses princípios nos orientam, esses princípios então nos ajudam a obedecer aquilo que Deus tem preparado para conosco. E é claro que essa obediência é uma obediência valorizada pela própria ação do próprio Deus que age em nós. Quando nós obedecemos às Escrituras, aprendemos então em Cristo a servir a Deus em amor e que você também possa aprender a servir em amor nesse tempo que está em constante distorção. Em segundo lugar, como segundo e último subtópico, nós vamos aprender agora a guardar e praticar a palavra de Deus para fazer a diferença no nosso tempo, tendo então uma vida vitoriosa. O pastor Jonas José de Oliveira, o autor da lição, também destaca que Jesus disse que aquele que guarda os seus mandamentos e obedece à sua palavra, esse realmente é aquele que ama a Jesus. Observe o texto bíblico de João, capítulo 14, versículos 16 a seguir, que você vai ver essa passagem bíblica de forma muito clara no seu coração. Aquele que se fundamenta na palavra, pelas escrituras, ele é comparado como uma pessoa que edifica sua casa na rocha, no terreno sustentável. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. E aqui nós somos edificados em Cristo. Tendo uma vida vitoriosa, eu obedeço a Cristo. Nós caminhamos com Jesus. Nós não entramos pelo caminho da cilada do pecado. E aprendemos então a servir a Deus de todo o nosso coração. O desejo dessa lição é que você aprenda a servir a Deus, coloque em prática o que a Bíblia diz, obedeça o teu chamado em Jesus e eu espero muito que o Senhor possa sim, ter confirmado no teu coração toda essa palavra para a glória e honra de Jesus. E concluindo a lição, o pastor Jonas destaca que nós temos que aprender com esses princípios da palavra de Deus para termos uma vida vitoriosa. Esses princípios da palavra de Deus nos ensinam a ter responsabilidade, a honrar a Deus, a temer a Deus e agir nesse temor para a glória de Cristo. E que você também possa aprender a ter esse temor. Que você também possa viver nesse temor, exaltando a Deus em todo o tempo em seu coração. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, gente boa, se inscreve aqui no canal ou me acompanhe pelo Spotify. Envie essa lição para mais alguém ser alcançado por Jesus. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok. É só você procurar @Janderson Nascimento e nos seguir. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, em nome de Jesus. Não se esquece que toda quarta-feira, às 18 horas, eu estou por aqui ministrando as lições da classe do Juvenis para a nossa edificação. Agora, nós vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, para a glória do Senhor nessa aula. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, se você está afastado de Cristo e desejar voltar para o Senhor, você pode fazer isso. É só você comentar aqui abaixo: eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula também. Vamos orar juntos? Senhor, eu peço a tua bênção sobre a vida do teu servo e serva, que em obediência ao Senhor vai ministrar essa lição. Edifica o Senhor na verdade, edifica na tua palavra, capacita, Senhor, na mensagem e que os seus alunos possam ser edificadas em ti. Essa, Senhor, é a nossa oração. Te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que vão te ajudar muito a entender sobre essa perspectiva do chamado de Deus, da obediência, do temor. O primeiro texto que eu quero indicar é do Bill Hybels, que trabalha sobre essa perspectiva do chamado para liderar. Esse texto é sensacional, da editora Pórtico, você pode encontrar ele aí no Amazon, vale muito a pena para a sua edificação. Também quero indicar outro texto do Bill Hybels, descrevendo exatamente essa perspectiva de ocupado demais para deixar de orar. Um texto sensacional para a tua edificação também você encontra no Amazon. E quero indicar para você também outro texto do John Maxwell sobre escolhendo uma vida que vale a pena, uma vida que exalte a Deus, uma vida com propósito, trazendo aí a perspectiva do tema da nossa lição de hoje.
Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, na próxima quarta-feira, onde nós vamos estudar às 18 horas sobre a temperança na vida cristã. Vamos entender esse fruto do Espírito, essa qualidade do fruto no nosso coração. E é claro que eu já estou preparando o material do segundo trimestre da CPAD para você aqui no canal, já está disponível, você pode procurar. E, gente, eu te aguardo por aqui, ore por nós e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira, às 18, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.